Última pesquisa Quest confirma manutenção da polarização Lula e Bolsonaro, com Lula estagnando novamente em popularidade e outros nomes ainda buscando apoiadores. Eu sou o Guilherme Moura. Eu sou o Lucas Rett. E eu sou o Pedro Penelas. E esse é o Degrau da Política. Professor, a polarização, ela se mantém. Ela é constante, não consegue diminuir no Brasil. Não mexe. O Lula tem isso, o bolsonarismo tem aquilo. E tem esses, eu te diria, 6%. Esses 6% é que vão decidir a eleição, certo? A polarização continua. Continuará até 26. Eu acredito que em 30 acabou a polarização. Bom, a gente falou aí nos últimos programas como a volta, de popularidade do governo Lula tomou um golpe duro com a operação no Rio de Janeiro, questão de segurança pública, etc e tal. E a pesquisa da Quest parece ter confirmado isso, Enquanto outubro foi um mês de bons números para o governo, ainda que não voltando para o que era antes das crises do governo esse ano, etc e tal, mas ali estava numa recrescente, o mês de novembro pareceu ali estagnar para baixo, a popularidade do governo. Sim, a gente vem acompanhando as oscilações da popularidade do Lula, e nos últimos 3 anos aí tudo mudou para nada mudar, No final das contas, as eleições de 26 parecem se aproximar muito mais das eleições de 22, pelo menos na intenção de voto, do que se discutia no início da gestão do Lula, Quer dizer, tá óbvio que vai ser o Lula contra um candidato ungido do campo da direita, e da direita bolsonarista, Claro, a gente vai entender o grau de proximidade do bolsonarismo, se é alguém da família Bolsonaro, Flávio, Eduardo, ou se é um governador apoiado pelo Bolsonaro, e aí uma composição de chapa pode até ter um dos membros da família Bolsonaro, ou alguém próximo, como a gente já discutiu algumas vezes, mas me parece que esse vai ser o antagonismo, não há muito espaço para nenhuma candidatura alternativa. Na esquerda não existe, a gente já falou isso algumas vezes, o Lula vai disputar essa eleição para a reeleição, ou qualquer eleição que ele já tenha disputado, como hegemônico no campo da esquerda. Ele sempre teve outro nome forte, desde a eleição que ele participou em 89 com o Brizola até a última, quando ainda tinha o Ciro, mesmo que ele não tenha tido um desempenho eleitoral muito forte, mas era um nome muito conhecido. E é a primeira vez que o PT vai disputar sem rivais, O PT vai disputar o primeiro turno da eleição sabendo que todos os eleitores que se inclinarem ao voto mais à esquerda votarão nele, porque não vai se apresentar nenhum candidato como alternativa. Eu acho que isso anima as perspectivas do governo vencer no primeiro turno. O Lula nunca venceu uma eleição no primeiro turno, nem no auge da sua popularidade em 2006. Tudo bem que ali tinha uma questão do escândalo do mensalão e tudo. E o contrário, a gente vai ter um candidato apoiado de novo pela família Bolsonaro e pelo bolsonarismo. O que me chama a atenção nessa estagnação da popularidade, além dessa não mudança estrutural que o Brasil apresentou aí nos últimos 4 anos, é a capacidade da direita brasileira e da oposição de maneira geral, de pautar, Porque a gente pensa no cenário PT e PSDB, e eu trouxe o caso do mensalão propositalmente, a oposição ali à época, o PSDB, precisava de um escândalo de corrupção para discutir assuntos que não eram da órbita de interesse do executivo. Quer dizer, o executivo sempre pautava a discussão no Brasil e a oposição só respondia ao que o executivo fazia. Hoje, há uma capacidade de mobilização da oposição por todos os instrumentos de mídias digitais, campanha online, mas principalmente por uma mudança de perfil do eleitor. O eleitor mediano hoje está muito mais situado entre a centro-direita e a extrema-direita. Jair Nicolau traz isso naquele livro dele de 2018, do que estava lá em 2005. Então, quando o tema da segurança pública, que a gente já discutiu no outro programa, aparece, ele naturalmente ganha atração e mostra-se uma das principais preocupações do eleitor e vai estagnar a popularidade do Lula. Então, é um reflexo tanto dessa mudança do ecossistema de mídias, principalmente pela proliferação das redes sociais, mas por uma mudança mais profunda do perfil do eleitor. Quer dizer, essas pautas são mais caras ao eleitor hoje. Segurança pública sempre foi, mas esse debate polarizado de segurança pública é muito mais caro ao eleitor hoje do que era em 2005, por exemplo. Eu vou fazer uma pergunta pra vocês, e que eu fiquei pensando muito, até depois de escrever minha fala na pauta, porque eu lembrei inclusive de uma frase do Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho aquela vez falou, não tem direita no Brasil, só tem o Bolsonaro. E essa última pesquisa mostra mais ou menos isso mesmo. A direita bolsonarista, não que ela seja maior em números absolutos, o outro eleitor de direita, o eleitor de direita não bolsonarista, ele não tem ninguém. Ele não olha um outro candidato e fala, não, é aquele cara ali. Não, ele não se sente engajado a ir votar. E a direita não bolsonarista tem uma rejeição maior ao Bolsonaro do que a esquerda não lulista tem ao Lula. E aí a minha pergunta é a seguinte, de fato, quando a gente fala em polarização, a gente está falando de espectros políticos, de esquerda e direita, e aí tudo bem, em alguma medida
Ou a gente tá falando de justamente essas figuras que conseguem monopólio da atenção, né? Que conseguem capitalizar os eleitores dessa maneira. Porque nesse sentido, assim, eu fico pensando se existe mesmo o eleitor mediano. Não me parece existir o eleitor mediano, eleitor entendendo esse sujeito que sai no domingo para votar. Esse cara, por mais descontente que ele esteja com o Lula ou com o Bolsonaro, ele queira um nome a mais, porque a pesquisa da Quest questionou isso, né? Quem deveria ser o candidato, né? O Lula, o Bolsonaro, alguém pelo Lula, alguém pelo Bolsonaro, ou um cara que não tivesse ligação com nenhum dos dois. E ali mostrou, a maioria das pessoas falou, não, alguém que não tivesse ligação com nenhum dos dois. 60%, né? Era a maioria. Mas todos os outros candidatos que não eram o Lula ou que não eram o Bolsonaro, conseguiam ter a indiferença, ou seja, não vou votar, não deixo nem de votar, nem não ligo pra esse cara. Tinham uma indiferença gigante, assim. Os únicos caras que tinham eleitores de verdade eram o Lula e o Bolsonaro. Então, quer dizer, como é que no número tá te dando 60% de pessoas que queriam um outro candidato e os outros candidatos não conseguem, não existem. O eleitor não vai lá. Sabe? Essa polarização, ela de fato existe enquanto espectros políticos? Ou a gente está falando justamente só porque a direita, em alguma medida, conseguiu produzir um sujeito, que é o Bolsonaro, que consegue capitalizar uma atenção e a paixão popular tão forte assim, e não necessariamente porque estamos falando de esquerda ou direita, entende o que eu quero dizer? Eu entendo, eu acho que parte muito do sebastianismo da nossa cultura, né? Sabe quando a gente falava, e muito se fala, e pode ter uma verdade nisso, de tipo, o Lula e o Bolsonaro, eles se alimentam da oposição um ao outro. Sim. O cara, às vezes, ele vota no Bolsonaro pro Lula não ganhar, e vota no Lula porque o Bolsonaro não ganhar. Muitos votos. Então, eu começo a pensar se são muitos votos. Se o que faz o eleitor ir não é simplesmente, eu não tô votando no Lula pro Bolsonaro não ganhar. Não, eu quero votar no Lula. Esse é meu voto, é isso aqui mesmo. E o Bolsonaro é a mesma coisa, entende? Eu acho que tem mais gente que vota no Bolsonaro por ser o Bolsonaro do que no Lula. E eu vi um pouco de uma frase que você falou e que eu concordo plenamente. A facilidade do cara de esquerda votar no Lula é maior do que o cara de direita que não gosta do Bolsonaro votar no Bolsonaro. Pode ser. Conheço sim. muito cara de direita que vira e fala, eu não vou votar no Bolsonaro, eu anulei meu voto, ou pelo amor de Deus eu votei no Lula. Eu conheço um ou outro que fez isso. Sim. O Lula tem um perfil mais conciliador mesmo, né? Quer dizer, ele consegue abarcar diferenças melhor do que o bolsonarismo. Tem nível pessoal, né? O Lula facilmente reata laços com antigos correligionários que rompem. A gente citou a Marina Silva aí nos últimos programas e é um exemplo, né? Assim, há um desentendimento muito grande ali na eleição da Dilma e a Marina hoje é ministra do governo, né? E fala-se do antagonismo do Ciro, mas, assim, se o Lula entendesse a possibilidade do Ciro apoiá-lo em alguma eventual conjuntura, o Lula também não fecharia a porta. O Bolsonaro me parece alguém mais personalista em relação ao trato. Quer dizer, se a gente teve uma divergência, é muito difícil que a gente vá reatar, né? Os entendimentos públicos duram muito mais, né? E acho que isso reflete um pouco no perfil do eleitor bolsonarista e no perfil do eleitor de direita não bolsonarista. Quer dizer, o cara não quer se ver próximo desse perfil. Mas assim, eu concordo. Eu acho que a questão do teorema do eleitor mediano é mais para a gente entender preferências. E assim, a mediana no Brasil não está no centro mais, isso é óbvio. A mediana no Brasil está à direita, a gente pode ver por todos os resultados eleitorais dos últimos anos, e é isso, excluindo o Executivo Federal, mas partindo para governadores, prefeitos, vereadores, deputados em todas as instâncias. Quer dizer, o eleitor hoje prefere pautas da direita. O Lula vence porque ele consegue, mesmo sendo a principal figura e líder do principal partido de esquerda do Brasil, protagonista dos últimos 30 anos da política brasileira, fazer um governo de centro. Assim, em termos práticos, o Lula consegue acomodar quadros que façam acenos a outros setores da sociedade brasileira e que isso vá reduzindo as resistências que esse eleitor pode ter em relação ao Lula, ainda mais se ele se considerar um eleitor de perfil mais moderado. A gente fala da alternativa Haddad, quer dizer, o Haddad sofre muita rejeição na Faria Lima, mas entre os quadros do PT possíveis para o Ministério da Fazenda, ele era o único que tinha condição de agradar minimamente na condição da sua gestão econômica. E o Lula não pensou duas vezes antes de colocá-lo, né? Então, assim, o Lula também entende essa mudança do perfil do eleitor e dá respostas dentro do quadro do partido, né? Também seria muita inocência imaginar que o Gustavo Franco vai ser o ministro da Fazenda do Lula. Não vai ser. Mas ele consegue, dentro do seu espectro político, fazer acenos que o Bolsonaro timidamente fez no final do seu mandato, quando ele trouxe principalmente o PP, para atuar como balizador do bolsonarismo até a conversão dele ao PL, essa estruturação de um partido oposicionista, mas que eles sempre parecem muito desconfortáveis ao fazer. Tanto que, mais uma vez, a insistência no Eduardo ou no Flávio serem um dos dois candidatos e ter o seu nome na urna. Quer dizer,
Bolsonaro tem grande dificuldade de indicar o seu sucessor, porque não me parece um gesto muito natural, enquanto o Lula indicou a Dilma, indicou o Haddad, e provavelmente indicaria qualquer um que tivesse condição de vencer, e indicará qualquer um que tiver condição de vencer em 2030, caso ele seja reeleito em 26. Né? Eu acho que fica uma coisa legal na tua fala, Lucas, de é muito raro o Lula romper, ele romper com alguém. As pessoas rompem com ele. Então, o Ciro Gomes não aperta a mão dele, a Heloísa Helena não vota nele. Agora, o rompimento do outro lado vem muito mais pelo Bolsonaro, né? E acho que está na relutância e na indecisão da direita, que fica tudo concentrado no Bolsonaro. Mas nessa, cara, ainda que tudo bem, o Lula com certeza vai indicar alguém, e se ele tiver conseguido manter a popularidade aí em 2030, essa pessoa vai disputar pelo campo da esquerda e etc e tal. No entanto, eu acho que a esquerda vai sofrer isso também, cara. Porque se a gente tá falando que o Lula ele consegue capitalizar os eleitores da esquerda lulista ou não lulista e assim por diante, quando ele faltar, eu acho que a esquerda vai se encontrar na mesma posição da direita. Inclusive, eu até mandei no grupo lá que a gente tem o diretor, né, da Paraná Pesquisas, que das grandes pesquisas é a piorzinha, né, com todo respeito. Mas enfim, ainda assim é uma pesquisa grande, etc e tal. E ele falou uma frase muito interessante. Ele falou, olha, a eleição de 2026 vai ser uma eleição super polarizada ainda tal, mas na de 2030 vai ser todos contra todos. E eu acredito isso mesmo, Porque depois do Lula, quem que tem esse protagonismo no campo da esquerda? E mesmo e o Lula, assim, depois do Lula que eu tô falando, o Lula vai morrer nos próximos 10 anos. O Lula já é um idoso, né? Mas aí tem inteligência artificial. Né? É que nem no Futurama, né? Que tiraram a cabeça do Nixon e ele continua vivo. Né? Mas enfim, o Lula, um dia, ele vai desaparecer da política brasileira. Seja pela morte natural do sujeito, ou seja, pela não possibilidade de um terceiro. Aliás, a possibilidade do terceiro tá aí, né? Da possibilidade de um quinto mandato, né? Na terceira reeleição. E nessas, assim, não tem ninguém no campo da esquerda. Não se conseguiu afirmar ninguém. E antes também, isso já foi se mostrado, assim, a Dilma, ela tinha que disputar com outros nomes. Claro, ela ganhou, o PT conseguia fazer frentes também com os partidos de esquerda e tal, para garantir vitórias e assim por diante, mas ela foi uma derrotada, né? A Dilma, a sucessora do Lula, é uma derrotada política, foi impeachmentada e assim por diante. O próximo sucessor do Lula, seja quem for, vai sofrer a mesma coisa que a direita sofre hoje, uma pulverização. E com certeza, a menos que aconteça alguma coisa, claro, em 2030 você vai ter, que nem 89, assim, você vai ter todos os partidos tendo seu candidato ali, seja de esquerda, seja de direita, um disputando contra o outro. Até porque a gente fala muito que os candidatos hoje têm medo de lançar o seu nome no pleito e perder. 2030 é a melhor oportunidade de lançar seu nome no pleito, né? Porque ninguém é experimentado em termos eleitorais. Então a possibilidade de você ter, de fato, uma miríade de candidaturas aí é grande, porque todo mundo do seu agrupamento político pode ver a oportunidade de ocupar esse espaço. É que eu acho que se o Lula conseguir manter certo índice de popularidade, o candidato apoiado por ele talvez concentre mais os votos da esquerda, mas de fato, há a possibilidade de uma divergência ser aberta dentro do campo da esquerda, que hoje é impossível, né? Então, a depender de qual vai ser a composição que o Lula vai fazer, é que assim, hoje o PT não tem nem quadro para disputar a eleição de 2030. Existem aí um intervalo grande entre 26 e 30 para entender quem seria esse nome, ou até a filiação de alguém fora do campo petista, mas próximo ao campo petista, para ser o nome de sucessão ao Lula. Mas, de fato, a eleição de 2030 parece ser uma eleição ainda muito aberta a novos nomes, principalmente se o Lula conseguir se reeleger em 26, e o Bolsonaro também em 30 vai ser uma figura política já totalmente sem expressão, pelo menos em termos práticos, né? Inelegível, condenado, mais velho, todos os problemas de saúde que a gente sabe, e sem ter um candidato no Executivo Federal desde o próprio Bolsonaro em 18, né? Então, eu acho que a eleição de 30 vai dividir o campo da esquerda de fato. Mas eu acho, e aí de novo, que assim, me surpreenderia menos o Lula apoiar alguém de fora do campo petista hoje, se o cara se filiar ao PT, do que o Bolsonaro, voltando ao meu argumento. Helder Barbalho ser candidato pelo PT em 30, entendeu? Tipo, ele se filia ao partido em 2027 e é o candidato em 30, entendeu? Alguém que não fazia parte do escopo tradicional por ter possibilidades eleitorais mais concretas do que Haddad ou outros nomes hoje, talvez mais desgastados até pelos insucessos nas campanhas, como a gente já falou. Então eu acho que essa possibilidade é mais real hoje do que o Bolsonaro para 26 apoiar alguém muito distante do seu agrupamento político, tanto que mais uma vez ele quer colocar um dos filhos na chapa, porque ele é alguém que parece pouco disposto a conceder espaço para outras lideranças, entendendo que esse movimento de renovação da direita brasileira nasceu de um movimento espontâneo dele.
né? Uhum. E não de uma construção coletiva, um pouco mais organizada, como a própria fundação do PT. Né? Que é verdade também. Mas discordando um pouco de você, assim, eu concordo que sim, o Lula faria esse movimento, mas o PT faria esse movimento? Eu entendo. Há uma resistência interna muito grande de alguém que não seja dentro do partido. Isso eu concordo 100%. Quando o Lula sai de cena, o governo Dilma, etc e tal, ele nunca saiu de cena exatamente, né? Mas enfim, quando ele deixa de ser o chefe do partido, o PT se isola eleitoralmente e a gente tem, inclusive no momento da prisão dele, o PT parecia finado PT, sem nenhum grande apoio. Sim. É o Lula que consegue capitalizar as alianças que o PT tem. Um PT sem Lula me parece um PT muito mais isolado, olhando pra dentro, tal qual o bolsonarismo faz hoje. Bolsonarismo, família Bolsonaro. Concordo. Falha o que for, foi a Glaze que manteve, né? Sim. Eu tinha muitas críticas à Glaze no PT, mas foi nesse programa que vocês viraram e falaram isso, eu fiquei muito surpreso e hoje em dia concordo com A vocês. gente Acho virou que e se não falou, não, a fosse... gente descobriu enquanto tá falando. descobriu que era a Glaze, né? A gente foi desvendando. Que a grande irmã no final era a Glaze. A Glaze, né? Ela entrou no top 5 ministros do governo. Mas acho que, falando da pesquisa mesmo e de uma eventual eleição, o Ret falou no começo do programa dessa chance maior, essa oportunidade boa que o Lula tem do primeiro turno. Mas dessa vez, uma eleição sem Bolsonaro aumenta o voto útil da direita. Porque uma parte da direita e da centro-direita esteve com o Lula em 2022, numa frente ampla. Uhum. Eu não sei se essa frente ampla se repete. Se é o Tarcísio, eu acho que não. O Tarcísio consegue mobilizar esse pessoal, embora muitos vejam o Tarcísio com ceticismo, eu acho que ele consegue mobilizar. Agora, se você tem um outro Bolsonaro num palanque, já fica mais difícil. Eu concordo com você que o Tarcísio é o que, fora da família Bolsonaro, é o que mais mobiliza. Inclusive, os números mostram isso, se você pegar que o Centro-Oeste é a região do Brasil que mais quer um nome que não seja nem Lula nem Bolsonaro. Então você pensaria, então deve ser o Caiado, né? E não, o Caiado performa pior nas pesquisas gerais do que o Tarcísio. Então esse Centro-Oeste também tá mirando o nome Tarcísio. E isso faria sentido, até pelo que a gente já falou aqui em vários programas sobre a construção do Tarcísio. No entanto, eu não acho que a direita é adepta a voto útil. Porque a direita talvez tenha um quê muito menos... E isso é curioso, viu? Isso é bem curioso, essa é a minha próxima frase. Que pode estar bem errado também, inclusive. Eu acho que a direita, sobretudo bolsonarista, ela tem um quê muito mais revolucionário e não institucional eleitoral, que não vai, assim, se curvar aos jogos da política, sabe? Se não tem o Bolsonaro, eu não vou votar de jeito nenhum, o país que vá pro diabo. Enquanto a esquerda consegue ter muito mais questão de voto útil, consegue também naquelas, né? Que ele consegue voto útil quando vota útil no PT. Mas a direita não me parece estar aberta a essa possibilidade, sabe? Eu não vejo aquele bolsonarista true believer, ele não vai sair de casa pra votar, seja no Tarcísio, seja de que for. Ele não vai. Aconteceu um pouco isso em São Paulo, né? No Marçal, né? E digo mais, em 2020, igual, muito bolsonarista falando, eu não vou votar no Covas, e foi com raiva, mas porque era o Boulos. Não, eu concordo com o que você fala, Guilherme. Eu acho que o Tarcísio, e a gente já falou isso várias vezes, o Tarcísio só é candidato se o Bolsonaro ungir. Ele não vai ser candidato por conta própria, eu acho. Ele sabe disso, que numa eleição que ele vai antagonizar, não só com o Lula, mas com alguém da família Bolsonaro, a possibilidade dele conseguir votos de uma direita não bolsonarista é substancial, mas ele naufragar contra uma direita bolsonarista, enfrentar uma resistência muito grande e entrar numa eleição onde ele poderia ser o candidato natural ao segundo turno, disputando para ir para o segundo turno, tal qual o Nunes disputou para ir para o segundo turno até o último voto com o Marçal. Né? Então, eu acho que o Tarcísio, por toda a segurança que ele tem para a reeleição, só sai candidato se os índices de popularidade do Lula caírem e se o Bolsonaro entender que ele é o candidato a ser indicado. Se o Bolsonaro optar pelo Eduardo ou pelo Flávio, que hoje parece uma alternativa mais sólida dentro do campo da família Bolsonaro, aí, senador e tal, tem pouco a perder o Flávio, eu acho que o Tarcísio fica para governador do estado, apoia o Flávio publicamente e torce em segredo pro Flávio perder. E espera 2030, entendeu? Segura o jogo, espera 2030, torce para que o Lula massacre o Flávio e que o caminho para 30 fique pavimentado para ele. Assim.